Atualmente, há mais de 288.400 brasileiros em situação de rua aqui no Brasil, de acordo com informações do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Para se ter uma ideia do estado crítico, entre 2019 e 2022, a população de rua cresceu 38% aqui no Brasil. E é preciso, então, olhar sim para esse público para que eles tenham acesso aos serviços básicos, que é o direito de todo ser humano, não é mesmo? E também pensar em políticas públicas a fim de enfrentar esse problema pela raiz e de uma forma humanizada. Portanto, hoje o Diálogos da Cidade debate sobre a população de rua. E eu recebo, então, o psicólogo Anderson Moisés e o assistente social Marcos Valdir. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, queria começar, a gente estava falando aqui antes, tem uma diferença entre morador de rua, quem tem essa convivência, quem trafega pela rua. Como que funciona isso? Quais são os níveis? Dani, acho que primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar podendo conversar, dialogando sobre uma pauta que é inerente a nós, por sermos cidadãos que convivemos aí socialmente dentro dessas relações que a gente estabelece. Quando a gente fala de população em situação de rua, a gente vai encontrar vários debates, vários estudos, várias pessoas que dialogam sobre esse tema. Particularmente, a gente encontra dentro do conceito de população em situação de rua a questão da pessoa que sobrevive da rua, a pessoa que mora na rua e a pessoa que convive na rua. E estes são aspectos que a gente vai descobrindo, conhecendo cada vez mais de perto a realidade destas pessoas. Algumas pessoas por si só, elas vão estar vivendo na rua porque elas romperam totalmente os laços familiares, de convivência com a igreja, com os espaços de convivência. Hoje ela entende que o espaço dela é a rua, é onde ela vive, é onde ela se instala 24 horas. Ela faz da sua vivência a rua. As pessoas que sobrevivem da rua. Nós temos também aqueles que usam a rua como espaço de trabalhos informais. E falamos de trabalhos informais de tantas formas, A pessoa que vende doce no farol, a pessoa que faz malabares, as profissionais do sexo, os profissionais do sexo que estão na rua e usam da rua como meio de sobrevivência. Também a mendicância que muitos vão praticar. Hoje é natural não, mas é comum nós encontrarmos pessoas com plaquinha, estou com fome, e elas estão ali usando da rua como uma forma de sobrevivência, e não necessariamente ela more na rua. E aquela pessoa que convive na rua, que ela não tem um espaço de pertencimento no cotidiano da vida, no dia a dia, e ela ocupa a praça, ela ocupa a rua, e ela fica ali. Às vezes por uma decepção amorosa, às vezes por um rompimento da questão familiar. Durante o dia eu não quero ficar lá porque vai ter briga, eu tenho um filho que usa droga, eu tenho uma situação de violência e eu prefiro ficar fora e eu volto à noite, eu volto daqui a 2 dias, tomo um banho e volto para a rua de novo. Então a gente vai encontrando. E claro, outras condições também podem existir, mas a gente sempre vai observando hoje um destaque das pessoas que têm vindo para a rua, inicialmente com um papel de sobrevivência, de buscar sobrevivência na rua, mas depois ela acaba se instalando na rua e passa a morar, a residir na rua. A gente fala, fala-se muito depois da pandemia, principalmente aumentou, mas essa é uma questão que vem muito antes da pandemia, Igual a gente comenta, a população que está hoje em situação de rua, por N motivos, às vezes até os graus emocionais também, os vínculos que a gente fala que vai se perdendo, às vezes tem o uso de substância também, que alguns usam e outros não, deixa bem claro isso, não é toda pessoa que está em situação de rua que faz uso de substância, seja álcool ou outras coisas. Isso, porque tem esse preconceito. Correto. A pandemia, potencializou mais isso ainda, o desemprego foi muito grande, não só no Brasil, em outros países também, e o manejo dessas famílias ou até das pessoas foram achar os abrigos, como até o nosso amigo falou, Marcos, sobre Marquises, outros lugares, algumas reportagens que eu vi em São Paulo também, colocando as vans, micro-ônibus como casas e se instalando na rua. E é uma condição quando essa pessoa tem toda uma estrutura familiar.
por N motivos, né, vai para a rua, né, dificilmente às vezes ela consegue sair muito rápido. Por reforçadores também, por às vezes falta de oportunidade. O preconceito é muito forte para aquela pessoa, aquela família que perdeu o emprego. Eu quero uma oportunidade de emprego. A primeira coisa que você precisa é onde você mora. E aí? Como que faz isso? Como que resolve? Então a gente tem que ter um olhar, né, como você mesmo falou, Dani, mais humanizado. Porque as pessoas hoje que estão em situação de rua, nem todas, né, têm só o uso de substância. Tem vários problemas, né, que a gente fala, tanto emocionais, tanto de questão de saúde pública também, que tem que ser colocado, né, como até a gente estava falando em off, né, o Marcos colocou bem sobre os centros que tinha também de atendimento, né, para a população de rua. Eu já fui da abordagem em 2017, né, fiquei 9 meses na abordagem de rua e eu pude conceptualizar bastante isso. Que às vezes a pessoa que está em situação de rua não é porque ela quer realmente, é por alguns conflitos familiares, como o Marcos colocou, às vezes é o desemprego, vem por uma perca, às vezes da família, um luto mal resolvido. Algumas coisas que eu vejo também, né, que os idosos hoje começam a ficar mais tempo na rua, não são situações de rua, mas se permanecem na rua, porque às vezes não se prepara, né, para aposentadoria. E às vezes o chamariz seria as praças, seria os barzinhos, e aí a condição, né, até do uso etílico começa a ser aumentado. Às vezes aquela pessoa que fazia o uso de uma cerveja, 2 por semana, aposenta, não tem aquele plano, começa a se aumentar também. Por N motivos também, às vezes tem a separação, o rompimento dos vínculos, perca dos vínculos familiares, e às vezes começa a ver que a rua é um atrativo. Que vai ter pessoas ali que vai estar conversando com ele, vai ter o agrado, né? E vai ter o reforçador. Eu acho que a própria história do Brasil, Dani, nos traz isso, né? Correto. A gente não pode esquecer que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E quando a gente diz que houve abolição, e na verdade isso não aconteceu, né? Houve um abandono das pessoas, né, ao bel prazer que a liberdade chegou, mas a proteção social não. Então essas pessoas foram colocadas na rua, homens, mulheres, crianças, e naquele grupo, os mais vulneráveis, então, ficaram mais desprotegidos socialmente. Então, a história da vivência, da convivência, da sobrevivência, ela está ligada à desproteção social. E que na história do Brasil, a gente tem um marco da escravatura. Um país escravagista que deixa de usar dessa mão de obra e descarta essa mão de obra para a rua. E isso vai se repetindo ao longo da própria história do país. Aonde a mulher que engravidava, a família dizia, você não fica mais dentro de casa. E ela era colocada para fora de casa. O filho que tinha uma doença mental, uma orientação sexual diferente, também era colocado para fora de casa. Então, a questão da discussão da população de rua, ela não está vinculada somente ao momento atual, presente. Ela está ligada a uma história de uma trajetória social que constrói o abandono, onde as instituições vão rompendo com essas pessoas, ou essas pessoas rompem com essa instituição. Seja ela a família, seja o emprego, seja a igreja, seja o grupo de pertencimento, que por uma determinada condição que ela se encontra naquele momento, ela é abortada. Então ela é colocada e dizendo, ou você se encaixa aqui, ou você está fora. Ou você está fora. E quando você diz está fora aonde? Na rua, na praça, na sarjeta, aonde vai se encontrando outros pares. Você também foi colocado para fora de casa? Você também não suportou esse sistema? Você também não conseguiu dar conta disso? E a rua te acolhe. Porque a rua, por si só, também ela tem o espaço da democratização, com todos os aspectos da violência, de todas as injustiças que estão presentes nela. Mas o espaço público é um espaço de democratização e que se garante também uma proteção, que aquele grupo de pertencimento se protege. E é interessante que alguns grupos da rua, eles têm falas, dialetos, nomenclaturas que só eles conhecem. E quem trabalha na abordagem, quem já estava, começa a ter, opa, o que eles estão dizendo? E que a gente não consegue, é só se aproximando disso. Mas não dá para discutir população em situação de rua no Brasil não contextualizando a história. E para mim nasce quando a gente diz que houve
a libertação dos escravos. Na verdade, houve um abandono de um grupo social que era oprimido, que era explorado e que ele é lançado ao bel prazer. E essa prática continuou e continua existindo ainda hoje, pessoas que são colocadas ao bel prazer para fora das suas instituições, da sua família, do seu convívio, porque ela rompe com aquele sistema. Não se encaixa. E só a gente pegar também os dados mostram, você falando da escravatura, a maior parte das pessoas em situação de rua hoje são negros e pardos, né? Correto. Quando a gente começa a ver, né, tanto a população, a história, as culturas, quando essa pessoa, até essa família não tem essa proteção, não tem um diálogo assertivo, não tem uma estrutura familiar, né, o descarte fica mais fácil. E até a pessoa, quando ela tem uma cultura também de ser mais, às vezes, introspectiva, ter algum transtorno mental, ou até não ter tanto vínculo familiar, ela mesmo se projeta, né, para essa situação. Ah, não, eu vejo que eu não sirvo mais para aquele contexto familiar, eu quero alguma liberdade. E essa liberdade a rua traz. A rua traz liberdade, a rua traz o seu jeito. Como até o Marcos citou, né, quando a gente fazia essas avaliações em abordagem de rua, você vê o quanto são unidos. Tem todo o seu histórico, como a gente até falou, mas tem essa união, tem essa proteção. E também, né, dá para ver que cada um ali tem a sua história, por si só eles querem resolver de uma maneira ou outra, mas tem algumas dificuldades. Ou seja familiar, ou seja social, seja também um grau que às vezes não consegue se recuperar aqueles vínculos familiares. E quando a gente começa a ver isso, a gente tem que fazer uma projeção também, até nível nacional, porque como a gente acabou de estar ainda, né, numa pandemia, está se reestruturando, a gente veio praticamente 2 anos, com aumento de desemprego, aumento da fome, que a gente não pode descartar também. Como que essas famílias vão conseguir sobreviver ou até viver? E a gente tem os setores, né, de políticas públicas que ajudam, tá, mas a gente tem que pensar no indivíduo. O que aconteceu com ele? Qual que é a história dele? Será que realmente ele consegue sair daquela condição hoje? Se a gente ofertar algumas coisas, se a gente for ouvir ele primeiro, porque muito que a gente fala, né, quem está em situação de rua tem que ser ouvido. A gente tem que saber o que eles querem primeiro, saber qual que é a história dele, até para a gente poder ajudar ou ofertar alguma coisa. Não impor, né? Sim, senão se a gente impor, a família já fez isso, o trabalho fez isso, a cultura já impôs. E acho que a Dani coloca a questão do racismo. A ideia do racismo estrutural, ela é presente na discussão da população em situação de rua. Os maiores desprotegidos socialmente ainda são a população negra, pretos e pretas, que são no sistema prisional, a maior parte ainda são pessoas analfabetos, mas que a questão de raça se instala na população de rua também. Então, a gente encontra, sim, quem diz que não existe racismo. Existe sim, ele é estrutural, e na desproteção social ele fica evidente. Quando a gente fala dessas pontas da fragilidade e da vulnerabilidade, a população em situação de rua, a população prisional, a morte de adolescentes periféricos negros, jovens negros, então a violência por si só. Então isso é um dado concreto, que a desproteção social que envolve a população de rua também perpassa pelo racismo estrutural. Sim. Sem dúvida. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, então. Hoje nós estamos debatendo sobre a população em situação de rua aqui no Diálogos da Cidade. Nós vamos para uma rápida pausa e voltamos já. Não sai daí. De volta, e hoje eu estou recebendo o psicólogo Anderson Moisés e também o assistente social Marcos Valdir para a gente falar sobre a população em situação de rua. Bom, queria voltar, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre álcool, drogas. Muitas das pessoas que estão em situação de rua também, elas acabam utilizando esses métodos, né? Sim. É uma forma de se socializar com os demais? Seria isso? Isso também acontece, né? A maioria da população de rua, né? Às vezes até faz o uso ou não. Mas as que fazem, né? A gente começa a ver, às vezes, até o alívio da dor emocional.
Às vezes começa a fazer o uso de álcool, outras drogas também, que a porta de entrada às vezes é o álcool, né? E quando a gente começa a perceber que esse público começa a ficar condicionado àquele uso para ter aquele prazer momentâneo, né? Ou até o reforçador, que são as pessoas em volta, fica muito mais complicado. Porque daí você tem toda uma estrutura de ambiente que te protege, te ajuda, te acolhe. Você tem o reforçador, que é o prazer que ele vai te dar, a substância. E você tem ainda, né, aquela sensação de liberdade. Aí eu posso ir aonde eu quiser. Então, quando a gente começa a ver que o grau de dependência dele começa a evoluir, ele começou no álcool, evoluiu para maconha, cocaína, crack. Quando a gente começa a ver o crack, aí pesou. Em 2019, né, eu entrei como psicólogo em comunidade terapêutica, né, trabalhei em voluntária e voluntária também, até pelo programa Recomeço do Estado. E quando a gente recebia muitas pessoas, né, do Cratóide, de São Paulo, da Cracolândia. Então, quando a pessoa vinha até a nossa comunidade, né, a gente via todo, como a gente pode colocar, né, o descuido, toda a situação de vulnerabilidade que essa pessoa vinha. Então, a pessoa vinha sem roupa, calça rasgada, vinha cheio com seus traumas. Então, até para a gente tratar disso, né, é um assunto bem complicado, bem complexo. Por isso que quando a gente começa a ver tratamentos, o uso da comunidade terapêutica também como forma de tratamento e até melhoria para a situação de rua ou para o uso de substância, é importante ter. É importante a gente ver isso como proposta de ajuda, proposta até para ela se reestruturar. Porque o uso que a gente começa a ver, ele começa a ser crônico, a partir que ele não consegue viver sem aquilo. Quando você pega a pessoa que faz uso de crack, ele fica compulsivo. Dificilmente uma pessoa que faz uso de crack consegue parar. Hoje eu não vou usar mais. Dificilmente. Esse controle, né? Sim, porque o grau que ele tem, né, de recompensa no sistema dele é muito grande. E essa é a dificuldade que a gente vê. Então tem que ter todo um trabalho terapêutico, de saúde, de proteção. Então ele tem que ter um estado, né? A gente fala que vai cuidar dele, vai tratar dele como indivíduo. Mas também ele vai ter que ter a escolha dele. Qual que é a escolha dele? Ele vai ter que aceitar, às vezes, um tratamento. Acontece, sim. Muitos aceitam, outros não. Tem os seus motivos. Mas quando a gente começa a ver que o uso da substância, já ele perdeu família, perdeu emprego, perdeu, às vezes, a sua identidade para si. Às vezes ele não se conhece mais. E esse é um grau que a gente fala, né? Não só comportamental, psicológico, porque ele está muito fragilizado. Para ele reestruturar todos esses vínculos, né, com família, filhos, esposa, trabalho, e ele voltar, né, a ter a sua dignidade restabelecida, ter a sua autoestima, é um processo terapêutico, é demorado, não é da noite para o dia, não é rápido, vai muito da disposição daquela pessoa, daquele indivíduo, de querer até aceitar ajuda. Quando a gente olha, né, hoje, tanto as pessoas em situação de rua e fazendo uso, né, a gente tem um senso comum de pensar, mas ele para a hora que ele quiser, na verdade não. Tem muito mais ali que só o uso. E o uso, né, é aquela dor emocional. Ele faz o uso para não pensar. Ele faz o uso, né, quando eu via muito isso na comunidade terapêutica, para ele sair fugir da realidade dele. E qual que é a realidade dele? É isso que a gente começa a perceber. Então, a gente começa a ouvir ele, começa a entender todo o contexto social e a gente consegue ver os traços, né? E aonde vai começando a declinar, principalmente nos conflitos. Então, quando ele vem, né, para fazer um tratamento, ele vem para uma comunidade terapêutica, ou até para o CAPS, AD e outros programas que existem, né, para se cuidar, ele começa a escolher. Ele começa a voltar a querer ter sua dignidade, querer escolher por si só. Porque, querendo ou não, às vezes, né, ele começa a chegar num tempo que ele não consegue mais escolher por ele. E aquele uso intensifica, ele perde todo o estímulo dele até para recobrar isso, e alguém, às vezes, tem que decidir por ele. E a droga também, acho que tem que ser pensada como uma estratégia de mercado. Sim. De produção de lucro. E quando a gente fala da rua, a gente fala de circulação. Né? Então, população em situação de rua, o espaço da rua para a gente é da circulação, do ir e vir. E nisso, o mercado da droga também utiliza desse espaço para circular a própria droga. E essas pessoas que são absorvidas também por esse pseudo-mercado,
elas também passam a ser envolvidas nos estágios do mercado, dito mercado da droga, seja como vendedor, fiscal, olhador, contador, olheiro, as nomenclaturas todas que existem, né? Hoje a gente diz que os adolescentes que estão no tráfico, eles querem estudar, porque ele não vai conseguir gerenciar um espaço se ele não saber fazer conta, se ele não precisa usar. Então, e a rua é o espaço da vivência e da convivência, aonde essa droga está presente. E é o espaço da sociabilidade humana. A gente chega em dias como nas sextas-feiras, sextou, já pode beber? Eu quero meu grupo de pertencimento. Sim, eu quero happy hour, né? A gente, vamos comemorar o aniversário, vai ter chopp, vai ter, o espaço. E na rua isso vai acontecer também. São pessoas. E até quase todo dia. São pessoas humanas que se relacionam, que se apaixonam, que têm afeto, que estão lá. Nós fazemos isso nas nossas casas, nós fazemos nos nossos trabalhos, nos amigos que temos. E eles também. Então, esse mito da droga na rua, acho que a gente precisa ir desconstruindo, pensando que a droga hoje, seja ela lícita ou ilícita, ela está presente na sociabilidade humana, de formas equivocadas, no meu ponto de vista, porque hoje a gente sabe, a maior droga que mata no Brasil é o tabaco, e a gente coloca um escândalo do crack. Mas o crack não é a maior droga que mata. Até porque a própria população de rua evita. O craqueiro não é bem visto pela população de rua. O craqueiro, ele vai para o canto. Ele tem até o pré-julgamento dele. Ele também é excluído entre os seus. Mas por quê? Porque ele também causa incômodo. Mas hoje, nós que temos os nossos grupos, a pessoa que faz uso do tabaco ainda, muitas vezes a gente começa a apartar do nosso convívio. Não dá mais para ir na minha casa, não quero mais no barzinho, tem que fumar lá fora. Né? Ou até você excluso por não fazer o uso. A população de rua, para mim, a questão da drogadição, seja ela droga lícita ou ilícita, então a gente vai dizer, o corotinho, né? Todo tem o seu corotinho, como todo tem seu cachorro, né? O corotinho tá porque é barato, porque muita gente ganha dinheiro em cima disso, porque tem público para comprar. Então você olha um carro, ganha R$3, vai lá compra uma barriquinha de corotinho. E daí faz o brinde. Por quê? O morador de rua não pode brindar? Só podemos brindar nós que vamos na balada? Ele também quer esse momento de êxtase, de prazer. Por isso que eu volto a dizer, a droga lícita ou ilícita, ela é do convívio social e a sociedade não aprendeu a trabalhar com ela ainda. E a gente não consegue dialogar isto a partir das realidades. Mas como a população de rua, na grande maioria, rompe vínculos familiares, tem um problema de sofrimento, às vezes mental, às vezes financeiro. Essa droga pode compensar as dores. Quando a gente trabalhei com profissionais do sexo na rua, as profissionais do sexo falam, não é fácil você ter 5, 6 clientes numa noite. E o uso potencializa. E como não beber um conhaque? Não como tomar um uísque para conseguir fazer isso. Mas ela está lá porque ela quer. Isso é muito fácil ser dito. É o julgar, né? Então, todos nós estamos aonde estamos porque queremos. Né? Nós somos o que somos porque queremos. Acho que todos nós gostaríamos e temos sonhos. Mas podemos sonhar, é óbvio. Estes sonhos, nós estamos preparados para as frustrações? Algumas pessoas não. E a vivência de rua, no meu ponto de vista, também, e a droga, ela tem cada dia mais chegado mais cedo na vida de adolescentes e jovens. Então, a população de rua também tem ficado mais jovem. Ela tem vindo mais cedo para a rua. A gente acabou de sair da Copa. Esporte e cerveja. Nada contra a cerveja, mas assim, o esporte é o máximo, mas todo mundo tem que tomar cerveja. Parece que é uma necessidade, você tem que fazer isso para aquilo. E para ter prazer, você é importante se você brinda. E daí o corotinho passa a ser importante. Ser dono e fiscal da rua é importante. Então, acho que a droga na rua é um momento de sociabilidade, de pertencimento, de festejar, de celebrar ou de acalentar as tristezas e os sofrimentos. Coisa que também nós, às vezes, fazemos nas nossas casas. Estou triste, vou chegar em casa, vou abrir uma taça de vinho e vou tomar sozinho porque estou melancólico. E essas estratégias não são só nossas. Era de qualquer ser humano que está procurando vivência. Uma das experiências que eu mais me chamou a atenção no tempo que trabalhei também com criança em situação de rua
era o cheiro da urina, e que muito incomoda. Sim. E daí um dia, um menino me disse, eu gosto da caixa de geladeira. Por quê? O que é isso, né? Porque na noite de frio, eu faço xixi, enrolo e o papelão aquece. E eu durmo. Porque a urina é quente. No papelão, ela fica e dá o tempo do sono chegar. É a sobrevivência. E aquele cheiro depois, no dia seguinte, está impregnado na pessoa. Mas entre morrer de frio, como nós vimos reportagens o ano passado, grande exemplo do padre Júlio Lancelotti acolhendo dentro das igrejas, acolhendo nos espaços, pessoas que morrem de frio. E às vezes, para não morrer de frio, urinar num papelão é a possibilidade. Tomar uma pinga, é a acha as alternativas, né? De sobreviver. Você falando do afeto, cada vez mais a população de rua, vocês percebem que há pessoas mais jovens e há também, né, muitas pessoas que muitas vezes formam famílias, né, se relacionam, formam família dentro desse contexto. Sim, acontece muito, né, até na comunidade terapêutica eu vi muito isso. Em 2019 a gente tinha um público, né, de variedade, varia muito de idade, mas começou em 2021 o público caiu para 18 anos, 19 anos. E era aquela situação bem mais grave. Então a gente começou a ver. Quando eu fui até... eu trabalhei também no abrigo aqui de São José, né, masculino. A gente começava a analisar que muitos jovens, 18, 19, 20 anos, que por N motivos também foi para a situação de rua, mas eles não querem sair. Já às vezes passou em cárcere, passou por alguma medida socioeducativa, teve seus vínculos fragilizados e esses subgrupos, né, começou a ter o reforçador. Então, esse status social que traz, o uso também, seja o tráfico de drogas, que também acarreta muito dinheiro. A gente sabe o quanto, né, o adolescente ainda não está, às vezes, amparado emocionalmente para lidar com isso. E, às vezes, vem aquela falsa enganação. Eu vou conseguir ter tudo o que eu quero, mas de que forma? Como? Eu vou ter que fazer ou submeter algumas coisas. Então, aí os reforçadores são imensos. E o tráfico de drogas começa a reforçar mais ainda. Status, poder, dinheiro fácil. Eu consigo ser visto, eu consigo ser temido, que eu acho que é pior ainda. Quando você dá esse poder ao jovem, né? Ele começa assim, não, eu tenho esse poder, eu posso. E aí você começa a comparar, dificilmente ele vai querer sair. Porque qual que é a proposta dele? Eu vou sair para ter um trabalho. Legal, o trabalho eu vou ganhar 1.200, 1.300. Quanto que o tráfico paga? Como que fica isso? Então, são coisas que a gente tem que pensar também, né? Qual que é o atrativo para esse jovem conseguir, né, parar com o uso, fazer um tratamento, ou às vezes ter todo o fortalecimento de vínculo familiar, para voltar, ter sua dignidade, ter seu respeito, mas de uma maneira que não vai ter a violação de direitos, que ele não vai violar um direito ou violar a si mesmo. Então, tem que ser pensado nisso. Você colocou mais um ponto também que... Das famílias, né? Eles, né, se relacionam, formam-se famílias também meio esse contexto. Sim, acontece. Porque como a gente colocou, né? Eles ficam muito tempo na rua. E esses vínculos vão se formando. E quando natural, né? É natural até, né? Tanto nas festas ou até aqueles momentos de prazeres. Então, a afetividade começa a vir. Então, sim, fazem família, tem suas relações e às vezes constrói sua família, mesmo em situação de rua. Então, você começa a ver esse prognóstico também. A diferença é que, às vezes, aquelas famílias não estão preparadas para literalmente ter seu filho, ter sua estrutura emocional. E aí, às vezes, começa a se pensar, olha, tem outras formas de você construir ou até reforçar essa família. E aí, sim, até a abordagem de rua é tão importante. Ter essa ação, né, para conscientização. Propor, ofertar, né, que a abordagem de rua sempre também é isso, é oferta de ajuda, de sensibilidade. Então, toda a população em situação de rua, no tempo que eu trabalhei, né, nunca foi agressivo comigo, apesar que às vezes o senso comum pensa que pode acontecer isso, né, de agressividade e N coisas. Não. Eles sabiam que quando a gente está ali, a gente vem para ajudar, vem para acolher, vem para ouvir, vem para tentar articular alguma maneira que ele possa necessitar. Então, as famílias ali, a gente tem que ter uma atenção, porque às vezes a criança está nascendo ali já, está crescendo
na situação, né? E quando ela está estimulada, vê que é mais fácil, vê que tem essas reforçadoras, essa articulação naquele meio social, naquele grupo social, dificilmente se consegue resgatar às vezes. Sim. É bastante complicado. Sim. A gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente continua, faz uma conclusão aqui desse assunto tão importante. Voltamos já já. De volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre a população em situação de rua. E eu quero, para a gente iniciar esse terceiro bloco, quando a gente fala em população em situação de rua, as pessoas também têm muito preconceito, né? As próprias pessoas da comunidade, a própria população. E a gente tem visto também cada vez mais muitas cidades tentando fazer esse papel de excluí-los mesmo, né? Das ruas, ou pelo menos ali do centro da cidade, centro turístico. Sim. Que é mais fácil, né? A sociedade, ela quer uma visibilidade mais limpa, mais acessível, mas isso teoricamente. Quando a gente começa a ver a realidade, é totalmente diferente, porque são pessoas, são famílias ali. Então, quando a gente começa a ver que as pessoas têm esse pré-julgamento, têm esse preconceito com as pessoas que estão em situação de rua, mas ela não sabe o que está passando. Não sabe qual a trajetória de vida daquela pessoa. E às vezes, né, até por senso comum, e pensar, não, o que é o senso comum? É pensar, tá ali porque quer, tá ali porque não quer trabalhar. Quantas vezes a gente ouve isso trabalhando nesse serviço, né, de vulnerabilidade social? Então, até conscientizar a sociedade, porque há N motivos que aquelas pessoas ou aquelas famílias estão nessa situação, é muito difícil. Porque é mais fácil você julgar, você criticar, que você achar ferramentas ou achar soluções, articular isso. Todo o contexto social também, né? Não adianta falar ele tá ali, né? Porque as pessoas, elas não têm as mesmas oportunidades. Sim. A gente tem que pensar em tudo isso também, né? Ninguém quer viver na rua, né? Porque não tem nada de glamour. A escolha da liberdade era importante, é um atrativo, mas a vivência te mostra também as limitações, né? Eu penso que a primeira coisa que a gente fala da população em situação de rua é que ela nos causa frustração. Ela é a frustração do Estado, ela é a frustração da família, ela é a frustração da sociedade, da comunidade. Nós não estamos dando certo. Como que pessoas que convivem conosco, que daí a gente pode chamar, né, de irmãos, colegas, ou dependendo da sua formação, estão nesta situação de abandono, de descuidado. Então, acho que a população em situação de rua, ela polui visualmente os nossos valores. Dizem, nós não estamos funcionando bem, essa sociedade não está dando certo. Mas é mais fácil culpar o indivíduo do que buscar a solução no coletivo. Sim. Então é ele o culpado, é ele que não quer, é ele. E acho que uma grande vitória a gente tem a partir do próprio movimento nacional da população em situação de rua. O movimento começa a dizer, nós queremos ser visíveis, mas não como aqueles que são somente aqueles que pedem, nós também temos que propor. E o movimento nacional vai discutindo na Conferência da Assistência, na Conferência da Saúde, na Conferência da Cidade, nas conferências das diversas políticas públicas, a necessidade de termos uma política nacional da população em situação de rua, que desde 2009 a gente tem essa política traz uma estrutura e ela diz, a população em situação de rua, ela deve ser atendida de forma transversal com todas as políticas públicas. Então não é só a assistência social. A assistência social pode ser a porta de entrada, mas há a necessidade da saúde, da educação, há a necessidade da habitação, da moradia, pensar as especificidades. Uma das coisas que incomodava muito há anos anteriores era o povo cigano, que vive com as suas tendas. Sim. E olha o cigano chegando, e é cultural, ele vai roubar a criança, ele vai, né? Era uma pecha de preconceito. Quem vive em São José, a gente tem a história da Maria Peregrina, a mulher do saco. Olha a mulher do saco passando, não pode. E o povo de Santana venera essa mulher, ela tem um túmulo que é visitado na cidade, ela tem o nome de uma ponte, mas era uma pessoa em situação de rua.
e que depois foram descobrindo a história, que essa mulher foi abandonada, a casa dela foi destruída, e as pessoas mais idosas contam da história dela. E é muito interessante, né, conhecer a história de cada um que está na rua, saber quem é essa pessoa e o que podemos fazer. E não será com um atendimento, com uma cesta básica, que ele será incluído. Precisa que todas as políticas públicas atuem de forma transversal. São José deu um grande passo quando São José coloca o abrigo de mulheres e LGBTQIA+, em situação de rua. Um abrigo específico para acolher aquelas mulheres que, por uma questão de violência, de abandono, por ser mulher, foi colocada na rua ou está na rua. O LGBT que, por um acaso, chegou na sua casa num dia e disse: pai, sou gay, mãe, sou lésbica, então você não fica mais aqui, vai para a rua. E muitos desses continuam tendo isso. Este abrigo, ele é muito singular. Hoje a gente já defende, nós do movimento LGBTQIA+, que precisa de abrigos específicos para essa população. Mas é passo a passo, é construção. A política nacional foi nos dando essa sinalização, mas ouvindo o sujeito, ouvindo profissionais que atuam. Solidariedade é importante na rua? Sim, muito. A gente tem pessoas que entregam sopa, tem pessoas que entregam roupas, é muito importante. Essas pessoas precisam entender que a comunidade é solidária. Mas também não há uma condição deste serviço não pensar em acionar as políticas públicas. Então, junto com aquela sopa, tem que indicar para ir para um CRAS, para um CREAS. Estes voluntários, essas pessoas de boa vontade, elas precisam entender também que tem que chegar o direito a esta população. Um dia, atendendo um senhor aqui, na população em situação de rua, ele estava com um carrinho de supermercado, e eu falei: e aí, boa noite. Ele falou assim: sim. Eu falei: nossa, quanto cobertor? Ele falou: tem 12. Todo mundo passa aqui e quer me dar cobertor? Eu pego. Verdade. Eu vou ser mal educado? Às vezes só tem a oferta, né? Eu vou te ajudar, mas eu não te escuto. E depois, no outro dia, ele passa para ele divide, ele é solidário. Mas como que a gente dialoga isso enquanto Estado, sociedade, instituições públicas? Nós precisamos discutir a população em situação de rua com estratégias transversais dentro da política pública. Política pública é essa que envolva a sociedade, a comunidade e a singularidade de cada pessoa. E o preconceito que existe sobre a população de rua foi criado pelos nossos medos. E como eu tenho medo... Eu não conheço, é o novo, né? Eu prefiro que essa pessoa fique apartada. Eu coloco ela lá no rincão, eu dou uma passagem para ela ir embora, eu consigo até carro, eu mando para o município vizinho, e aliviado, mas eu ajudei. Eu não gosto dela, né? Ela, para mim, né, comum com alguns atores, que acho que um dos conceitos que a gente precisa repensar muito é o conceito da tolerância. Eu tolero você, mas não perto da minha casa. Eu te tolero, você pode querer estar na rua, mas lá no rincão, afastado. Isso não é respeitar. Daí passa a ser simplesmente uma tolerância, como a gente tem as antigas casas de tolerância. Eu aceito, mas só acenda a luz à noite. Sim. Gostaria de complementar? Não, o que até o Marcos coloca, né, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Porque na sociedade que a gente hoje, né, começa a ver, essa orientação vai vir lá de trás. Hoje mesmo, se você orientar, né, a um pai de família ou a família em si olha sobre preconceito, sobre a pessoa que está em vulnerabilidade social, às vezes ele já tem a construção formada, ele já tem um pensamento crítico. Então, onde você vai trabalhar isso? Na escola. Você vai começar lá atrás, lá de baixo, trabalhar humanização, empatia, respeitar, flexibilidade, até para construir isso. E as políticas, né, públicas que a gente fala, tem que sentar, tem que conversar, os setores também, porque só daí consegue se resolver, articular. Porque não adianta a gente cada vez mais colocar número. Cada vez assusta mais assim. Ali, cada número, né, que é colocado em dados, são famílias ali, são histórias ali. E o que a gente está fazendo para trabalhar? Qual a orientação que você está fazendo? Quando o Marcos colocou, né, sobre essas entregas, né, que às vezes algumas famílias ou comunidades vão entregar sopa, cobertores, a gente vê que é solidário sim, ajuda, mas qual que é o propósito? Você está ofertando alguma coisa? Você está lembrando do direito dele que normalmente ele esquece?
Ou às vezes ele não lembra mais que existe o direito dele constitucional, o direito à vida, o direito de ir e vir. Por quê? Você está reforçando que todo dia você vai passar ali, vai levar a comida dele e ele vai ficar ali parado, esperando. Isso é muito complicado. Se você for no centro, né, acontece em horários, né, separados, a pessoa vai estar ali, forma uma fila, vem todo mundo, pega a sua comida e se desloca. No outro dia, mesma coisa. Mas o que você está mudando? Qual que é a orientação que você está fazendo? Ah, não, Anderson, qual que é o senso comum pensando? Eu estou ajudando, porque N motivos, eu estou sendo solidário. Mas para qual fim? Você está resolvendo? Ou você está só encobrindo ali toda aquela violação, aqueles direitos, às vezes que a pessoa nem sabe que tem. Ou tem e esqueceu. Então tem que ser pensado, sim. E quando a gente fala, né, dos órgãos públicos, até a gente saber os encaminhamentos, saber aonde vai, saber a importância, né, daquelas pessoas serem ouvidas, vistas, os abrigos também, né? Hoje tem 4 abrigos, né? Separou também, tanto para a população de rua, né, masculina, se divide em hoje, né, sobre 4 unidades. Melhorou. Eu visitei uma, achei bem legal a proposta, tudo, mas e o resto? E depois? Ele vai sair dali e vai fazer o quê? A parte habitacional, a parte de empregabilidade, cadê? Cadê a estrutura? Cadê a estrutura? O que você vai ofertar para ele? A gente costuma dizer que a Política Nacional de Assistência Social, ela diz do plano individual de atendimento. Sim. Então, cada cidadão precisa ter um plano individual de atendimento, seja em qualquer situação que ele... Este plano individual tem que completar, trazer a integralidade do sujeito, como sujeito integral. O que ele precisa na saúde? O que ele precisa da educação? Não é fácil para uma pessoa em situação de rua frequentar uma sala de EJA, de educação de jovens e adultos. Até porque, justamente o que vocês falaram, já tem esse preconceito. E nos cabe, enquanto profissionais, articular, pensar integralmente. Pensar é fácil, não é. Nós estamos no cotidiano, a gente sabe que isso é muito difícil, mas é um desafio da gestão pública. Correto. É um desafio do exercício profissional. É um desafio que a sociedade precisa dialogar. O que o Conselho Municipal da Assistência Social dialoga? O que o Conselho Municipal da Saúde? Nós estamos tendo agora a Conferência Municipal de Saúde, vamos chegar na Conferência Nacional. O que a saúde tem pensado nos aspectos de saúde mental para atendimento da população em situação de rua, dos agravos? Integrada, né? Integrar essas políticas, eu acho que é o grande desafio, porque senão nós vamos ficar procurando culpados de formas individualizadas. Claro, existem maiores responsabilidades. Aqueles que assumem a gestão, aqueles que assumem executar projetos, programas, mas a gente precisa entender, o maior responsável não é o cidadão ou a cidadã que está na rua. Ele é vítima, né? Ele está no processo. E esse processo pode lhe causar o preconceito, a vitimização, inclusive danos que são fatais, como a gente tem visto. Mas é importante que as políticas dialoguem, que elas conversem e não fique dito aquilo que a gente fala, né? Ah, não, já resolvi a minha parte, apliquei a vacina do Covid, agora é com você. Ah, não, já consegui a sopa. Ah, não, agora é com você. Não, é todo mundo junto. E com o mesmo propósito, que é o correto, né? Porque quando a gente fala de política pública, é muito complicado você sentar e conversar. Cada um tem o seu ego, cada um tem sua responsabilidade, mas se tivesse, né, essa oportunidade de todo mundo sentar por um bem comum e tentar resolver, achar soluções, seria muito mais viável. A gente acredita que isso no futuro não tão distante venha a acontecer, até porque começa a ganhar força, começa a se visualizar mais isso. E até em números, né? Você começa a fazer mapeamento, você consegue ver até um prognóstico daqui a alguns anos. Dá para saber isso. Então você pode achar ferramentas, você pode articular, mas essa rede integrada tem que trabalhar muito unida e fortalecida no indivíduo. Eu quero resolver. Eu não vou achar só alguma coisa a mais para só transferir responsabilidade. Eu tenho que resolver o problema dele, mas também eu tenho que saber qual é o problema dele. O que ele precisa hoje? Qual que é a articulação que eu vou ter que fazer para resgatar essa pessoa, para ajudar ela? Então, assim, não pode, às vezes, né, quando a gente fala, né, sobre o uso de substância psicoativa, que eu tenho mais conhecimento, quanto tempo que demora para você fazer uma avaliação? Quanto tempo você passa, às vezes, para passar no psicólogo, passar no psiquiatra? Então, assim, tem que ser pensado, tem que ser mais rápido? Tem.
Porque ele está precisando naquele momento. Eu acho importante, né, o próprio exemplo da Câmara Municipal. Quando o Poder Legislativo, ele diz que ele faz um programa e ele abre o diálogo sobre população de rua, ele está fazendo esse papel. Essa pauta vem para dentro de um dos poderes para ser dialogada e a Câmara dialoga com a comunidade que a gente vai fazer. Acho que isto é importante, senão a gente não busca soluções, a gente fica buscando culpados e esquece daquele que precisa do atendimento. Então, acho que o espaço do diálogo que a gente faz hoje já é a demonstração de que a gente precisa articular essa pauta constantemente, inclusive no Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, na sociedade civil, para que a gente busque formas de romper preconceitos, busque formas de estruturar serviços e atender melhor esse cidadão. Sem dúvida. Bom, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecê-los pela participação de hoje. Foi um tema riquíssimo. Acho que a gente conseguiu detalhar bastante, aprofundar bastante sobre o tema. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E a questão é essa, né? É importante, mais do que tudo, pensar em políticas públicas e, sobretudo, na humanização, não é mesmo? Dessa questão. E o Diálogos da Cidade fica por aqui, então, mas você pode nos acompanhar pelo youtube.com/CâmaraSJC. Lá vocês têm acesso a esse programa na íntegra e também a todo o conteúdo da TV Câmara de São José dos Campos. Vocês também podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau!